É uma condição que está dentro da NR13, né? Que é o que gera essa condição de você ter a prerrogativa de ter SPI, né? No anexo 2, você se submete voluntariamente. Quando se fala de SPI, a gente se fala de caldeiras, vasos de pressão, sistemas de tubulações e tanques. A gente começa a controlar isso com um nível mais de detalhe. Então, voluntariamente, você se submete a essa certificação, que hoje o órgão certificador é o IBP. Hoje no Brasil a gente só tem um IBP que faz essa certificação de produto, que é um OCP, né, o órgão certificador de produto. E a partir daí você envia as documentações, que tem duas portarias do Inmetro, a 582 e a 537, né, que elas que na realidade te dão esse norte para você seguir esse processo. A partir daí você vai enviar as documentações que estão dentro dessa portaria para o IBP avaliar, né, todo o seu plano de inspeção. Então, tem toda a condição dos equipamentos que você controla. A partir daí, a NR13, ela só diz que você tem que manter aquele plano conforme aquelas datas máximas de categorização da NR13, se o equipamento for categorizado. E quando você tem um SPI, você pega todos os seus equipamentos estáticos, que tange, novamente, caldeira, vasos de pressão, sistema de tubulações e tanques, dentro do seu plano de inspeção. E a partir daí, quando você consegue essa primeira certificação, que é a validação do IBP, que você está apto, com isso você vai carregar uma bagagem toda que você vai precisar trazer em relação a isso, procedimentos internos que muitas empresas não têm, que vai precisar criar esse procedimento interno de inspeção, criar procedimentos internos de auditoria. Todo esse processo carrega o SPI. Quando a gente fala o SPI, não fala sobre aumentar prazo de inspeção. Tipo assim, essa não é a prerrogativa do SPI. Subentende que quando você tem um serviço próprio de inspeção, você traz segurança para dentro da sua planta. Por isso, você consegue ampliar os seus prazos. Comparando um equipamento categoria 1, se você tem um SPI, você só tem 3 anos para inspeção interna. Quando você tem o SPI, você vai para 6 anos. No nosso caso, que é uma caldeira, a minha caldeira, que é uma categoria B, uma caldeira tubular, se for olhar para a NR13 crua, ela só vai 1 ano. A cada 1 ano, você vai fazer a inspeção dela interna. Quando você vai para o SPI, quando você consegue certificar, você, a partir daí, você passa para o dobro do tempo para essa abertura. Não somente porque você tem um quadro pendurado dentro da sua empresa dizendo que você é SPI, mas por tudo que você mostrou durante esse processo, que você está apto, está seguro para que essa caldeira mantenha, ou esse vaso de pressão tenha esse tempo estendido. Então, isso é um pouco do que é o SPI. E, além disso, você anualmente começa a ser auditado. É coisa quando você não é no SPI, você não é auditado, né? Então, tem esse órgão, o IBP, certificador, que ele vem anualmente na sua planta verificar esses itens que estão nas portarias. São 62 itens dentro desse item da portaria que são verificados em ciclos de auditoria, né? E tem uma auditoria que se chama auditoria de renovação, que aí nesse ano de auditoria ele verifica todos os 62 requisitos sem tirar um. Então, isso é que envolve a condição, esse arcabouço de informações, de certificações. Você precisa ter um corpo, isso é uma informação importante, quando você diz que você é SPI, a partir do seu número de equipamentos, que tem um cálculo de efetivo mínimo, que chama, você tem que ter um mínimo de inspetores e de engenheiros próprios, né? Lá dentro, diretamente contratado pela empresa. Então, hoje, dentro da minha coordenação, eu tenho um PLH, né? E tenho 3 inspetores. Isso é com base na quantidade de equipamentos que eu tenho dentro da minha planta. Isso define o efetivo mínimo. Quanto mais equipamentos você tem, mais inspetores próprios você tem. Então, isso envolve que você tem esse know-how, que esses inspetores vão estar dentro da planta o tempo todo, acompanhando esse mecanismo de dano, todo esse processo de inspeção interna, que, a partir daí, você só pode contratar inspetores para fazer as inspeções periódicas se você tiver, a gente chama de uma condição de pico de serviço. No serviço 1, que caracteriza uma parada de manutenção. Fora isso, para as inspeções visuais internas e externas e alguma inspeção extraordinária, tem que ser feita pelo seu inspetor próprio e aprovada pelo seu PLH próprio da empresa. Então,
Isso daí que também carrega toda essa condição para você dizer, pô, eu sou SPI, eu preciso disso para rodar o meu SPI.